Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Amplexo. Amplexo quer dizer abraço e hoje nós vamos ser abraçados por uma convidada especial, a Ana, que vai contar um pouquinho da história dela, de uma história de transformação, vai contar um pouquinho sobre o que fez ela chegar até esse momento de ser uma mulher inspiradora demais. E com certeza todo mundo que vê esse vídeo vai ver que, nossa, é possível fazer muita coisa ainda na escola, mas também inspirar outras pessoas e principalmente mulheres. Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos. Ana, muitíssimo obrigada por essa participação. E eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua história pra gente. Perfeito. Eu queria, na real, começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Eu não consigo parar de sorrir, porque realmente a ideia do projeto, de ser abraçado por pessoas inspiradoras e saber que eu fui considerada inspiradora o suficiente para ser convidada a estar aqui, me emociona e me acolhe demais. É um ambiente que me faz sentir confortável e acolhida. Então, bom, fazendo um panorama geral da Ana, a Ana, no caso eu tenho 5 nomes. Ana Francisca Gabriele Brito Barbosa. Eu tenho 16 anos. Sou de Gêmeos, eu nasci em 9 de junho de 2007. E eu, atualmente, na real, desde que eu nasci, eu moro aqui na cidade de São Paulo, especificamente na capital. Já morei em vários lugares da cidade, mas atualmente eu moro no bairro da Vila Zate, que é um bairro gigantesco aqui da cidade de São Paulo. E eu sou estudante da rede pública de ensino. Então, a minha escola atualmente é a Escola Silvio Xavier Antunes, que fica no Piquiri, e eu já estudei tanto em escolas particulares quanto privadas. Mas, basicamente, esse é o panorama geral da Ana, para a gente começar iniciando. E, se você quiser, a gente já pode partir para as perguntas. Que demais, que demais. Ana, primeira perguntinha para a gente aquecer os motores, certo? Ana, conta pra gente, ainda sem se aprofundar exatamente em cada um, porque eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí, mas conta pra gente um pouco quais são os projetos que a Ana faz. Quais são agora, qual é as áreas que a Ana está se aventurando? O que é a Ana hoje quando eu penso em áreas do conhecimento, quando eu penso em inspirações? O que a Ana faz hoje, além de ser uma estudante? Além de ser uma estudante? Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu sempre tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre as minhas extracurriculares e chamar a atenção de outros jovens que também são ativistas, que também estão na luta por um mundo mais pacífico, mais inspirador, onde a gente tem espaço para viver as nossas juventudes e impactar positivamente as comunidades das quais a gente faz parte. Então, eu tenho muitas honors, né? Contextualizando para quem não sabe o que são honors, são méritos isolados, mas como a gente está aqui falando de projetos, focando nos projetos, atualmente eu sou parte do Todas na Diplomacia, eu fundei o Todas na Diplomacia, que é o primeiro projeto de igualdade de gênero no meio diplomático para meninas do ensino médio. Então, basicamente, a gente fomenta o interesse em diplomacia, geopolítica e política nessas garotas, mas também em estudantes do ensino médio, principalmente da rede pública, que é a qual eu faço parte, ou que são de classes baixas, que é onde geralmente esses assuntos não chegam. Além disso, eu fundei um Grow Up Learning da Daltro. Para quem não sabe, o Grow Up ele é uma iniciativa da UN Foundation, né? Que é a ONU, Fundação ONU. E eu me considero uma ativista tanto pelos direitos femininos quanto uma ativista na área da educação. Além disso, eu sou embaixadora do projeto Estude Melhor, que se trata acerca de estudos e Olimpíadas, etc., com muito orgulho. E simulo constantemente, e agora não só simulo, como também participo de debates competitivos. Eu tive presente na última edição que aconteceu semana retrasada da ABDEM, que oficialmente é um instituto agora oficial de debates, mas essas são as extracurriculares que eu tenho mais recorrentemente. E estou sempre em busca de novas, porque eu gosto muito sempre de participar de projetos extracurriculares, porque não é somente melhorar a sua percepção acerca de problemas, mas principalmente sobre ajudar os outros e impactar positivamente. Então, não somente estudar e não somente se importar com chegar ao corpo, mas chegar ao corpo levando os outros junto com você. Nossa, que demais. Ana, agora a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre cada um dos projetos, certo? A primeira coisa que eu quero trazer é sobre como é importante a gente fazer algo pelo outro. É claro que isso traz um reconhecimento para a gente, que é bem legal,
Pô, a gente faz ali as coisas, recebe resultado, as pessoas estão vendo. Porém, isso não tira o mérito de que está sendo feito para ajudar outras pessoas, para abraçar outras pessoas. E uma fala tua que eu achei muito legal foi do teu primeiro projeto que tu fundou algo que é exatamente talvez de uma dor tua, talvez, de algo que você viu. Eu queria entender agora sobre o Todas na Diplomacia. Qual foi a tua inspiração inicial para pensar isso é necessário, isso precisa ser feito? E eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor aqui para que outras pessoas possam estar aqui junto. Então, eu queria entender agora como que funciona, como que faz para que outras meninas do fundamento, quer dizer, do médio, né, possam estar junto, porque eu acho que isso é tão fundamental, porque isso realmente que se fala, abrace. Então você viu uma dor, você viu algo ali que estava sendo muito necessário e você foi lá e falou, eu vou fazer isso. E pelo que eu já estou acompanhando, inclusive a gente vai deixar aqui embaixo, que são todas as redes sociais, pelo que eu estou acompanhando, tá massa demais, então tem que ser algo realmente super compartilhado, tem que ser algo super valorizado. Então, Ana, conta um pouquinho pra gente sobre o Todas na Diplomacia. Perfeito. Bom, vamos lá. Contextualizando, eu participo de simulações da ONU desde o final de 2021. As simulações da ONU são eventos acadêmicos onde a gente tem a oportunidade de, dentro de comitês, simulando comitês da ONU, como, por exemplo, o CDH, que é o Comitê de Direitos Humanos, representar países, diplomatas, chefes de Estado, ou até mesmo advogados, se for o caso de um CJ, que é uma Corte Internacional de Justiça, e ali ter a oportunidade de, com outros delegados, que é como a gente chama os outros estudantes que estão participando também, debater e encontrar soluções para problemas. Então, eu me apaixonei pelo meio, era algo que eu não sabia, era um talento que eu não sabia que eu tinha. E quando eu comecei a simular, eu fiquei assim, abismada, porque me abriu um leque de oportunidades que eu não fazia a mínima ideia que existiam. E de pessoas extraordinárias e inspiradoras, dentre elas, principalmente meninas e mulheres. Porque algo que eu percebi, eu acredito que hoje isso tenha mudado bastante, né? De 2021 até quase o final de 2023 já passou muita coisa. Mas pelo menos no final de 2021, as simulações elas não tinha ainda tanta simulação. E conversando com algumas meninas, até mesmo no início de 2022, eu percebia que existiam muitas meninas muito talentosas, existiam muitas meninas que em diversos comitês, em diversas simulações, eram as que pegavam as maiores premiações, porém elas não se viam nesse lugar de, não, eu vou ser uma diplomata um dia, não, eu posso ser uma chefe de Estado, eu posso trabalhar na Organização das Nações Unidas, eu posso trabalhar em um CIJ, um TPI, né, que é a Corte Internacional, ou Tribunal Penal Internacional, eu posso ter uma carreira lá fora, eu posso estudar lá fora, sonhar com esse mundo. Até mesmo porque com a democratização das simulações da ONU, ou seja, elas começarem a acontecer na modalidade online, isso atraiu a atenção de jovens como eu, que eram escolas públicas, que não sabiam sequer que simulações da ONU existiam, né? As simulações da ONU, elas até pouco tempo atrás eram infelizmente muito elitizadas, então era para quem tinha dinheiro para viajar lá para fora para participar de uma Harvard ou Yale, ou quem vinha de um colégio particular que já tinha tradição em fazer esse tipo de evento. Então, teve essa questão, teve esse peso muito forte, e aí a gente tem um segundo tópico, que é na vida real. Infelizmente, não é só nas simulações da ONU que existe uma desigualdade de gênero, assim, nessa perspectiva da mulher, ela se vê como uma potência em ascensão. Então, isso acontece na vida real também, né? A gente tem diversas diplomatas inspiradoras, extraordinárias, mas quando você para analisar a conjuntura, o corpo diplomático brasileiro, ele deveria estar nos representando, mas a gente não se vê representado nele. Então, por exemplo, somente 15% de todas as diplomatas lideram missões diplomáticas no exterior, só 15%. E menos do que isso, pouquíssimas estão em embaixadas, geralmente embaixadas que são aquelas embaixadas que ninguém quer, ou seja, na África ou em países do centro da América Latina, né, América Central, que são embaixadas de países que infelizmente são considerados de terceiro mundo porque enfrentam violência ou migração em massa ou problemas políticos. Então, assim, isso é uma forma de sempre manter as mulheres
não se desenvolvendo no cargo que, né, elas batalharam tanto para você se transformar, virar uma diplomata é um tempo muito demorado. Você vai fazer faculdade, você vai entrar na diplomacia, existe uma hierarquia dentro do Itamaraty, então até você poder ir para uma embaixada, até você se tornar, subir nessa hierarquia é um tempo gigantesco, mesmo sendo esforçados, mesmo sendo capazes, não existe, não é muito difícil e é proposital isso, infelizmente, né? Então, quando eu criei Todas na Diplomacia, eu pensei nessa questão das meninas não se verem como potência. Mesmo sendo potências, eu pensei na questão de toda a desigualdade de gênero que a gente já enfrenta na sociedade, não só na diplomacia, isso é uma coisa estrutural, longe de ser um problema só da diplomacia, está em todos os âmbitos da sociedade. Eu pensei na questão dos jovens de baixa renda, então, ainda que Todas na Diplomacia tenha essa temática principal da desigualdade de gênero, a gente pensa na mudança sempre como algo completo. Então, não tem como mudar se os meninos não tiverem consciência do que está acontecendo, se nas simulações da ONU não tiver uma cooperação entre esses estudantes para que seja cada vez mais um ambiente acolhedor e, principalmente, também para incentivar as meninas e mulheres, não só na área diplomática, mas na área internacional como um todo. Então, se você quer ser uma advogada internacional, o Todas na Diplomacia está aqui para oferecer simulações com essa temática, workshops, conversas com diplomatas, conversas com universitárias, conversas com economistas, conversas com influências no meio das simulações diplomáticas, no meio das extracurriculares, estudantes internacionais, justamente para fomentar, sabe, esse interesse, porque eu cheguei a escutar que essa é uma área que ninguém tem interesse. Como que você vai criar um projeto, então, se ninguém vai querer? Eu olhei e falei, eu não acredito que seja uma área que não tem interesse. Eu acredito que, como você pode falar que as mulheres são desinteressadas se a elas nunca foi dada essa oportunidade de sonhar com isso? Como você pode falar que os estudantes são desinteressados em diplomacia se muitos deles sequer sabem que diplomacia é uma oportunidade para eles? Que é um futuro possível para eles? Porque, assim, nada te impede de prestar o concurso para diplomata, entende? É um concurso aberto a todos os públicos. Apesar de, obviamente, a preparação ser cara, ter essas barreiras econômicas, as barreiras de estudar, porque muita gente estuda e trabalha, então muita gente não tem, infelizmente, essa oportunidade de dedicar-se somente aos estudos. Mas é democrático, assim como tudo do Estado, é aberto para todas as pessoas. Então, por que a gente está impedindo que certas pessoas sonhem com essas possibilidades, enquanto a gente incentiva que outras sonham com elas? Então, assim, é uma desigualdade imensa. É uma das desigualdades que está presente na sociedade brasileira. E aí entra a questão dos projetos sociais. Uma vez, logo lá no início, quando eu estava estudando, eu queria me envolver mais com essa questão de ativismo, educação e extracurriculares, só que eu não sabia como. E aí, eu não vou lembrar exatamente com quem eu tive a conversa, mas conversando com alguns amigos que também estavam simulando, eu olhei e falei, o que é necessário para criar um projeto social? E aí eu lembro que eu escutei que para criar um projeto social, você primeiro tem que identificar uma problemática que ninguém mais está tentando resolver. E então você precisa ser corajoso o suficiente para dar o primeiro passo e ir lá. E foi isso que eu fiz com Todas na Diplomacia. Eu olhei e falei, não importa se vai ser difícil no começo, não importa se vai demorar um tempo até conseguir uma equipe, não importa se vai demorar um tempo até conseguir começar a postar conteúdos e produzir eventos. A gente vai fazer isso. E agora a gente o Todas na Diplomacia conta com mais de 300 seguidores. Ainda é um projeto bebezinho em comparação com outros, mas 300 meninas, mulheres e também garotos que têm interesse no tema, que estão ali seguindo o perfil porque querem ver mais conteúdo. E não somente isso, uma equipe de 11 garotas espalhadas pelo Brasil inteiro, sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, que estão na equipe e são extremamente focadas. Nossa, eu falo que eu nunca imaginei, eu sabia, eu queria, mas eu nunca imaginei que eu teria uma equipe tão engajada, de meninas tão extraordinárias e que você vê o brilho no olho delas quando a gente fala, vamos fazer um evento. Tanto é que a gente tem 2 eventos marcados até o final do ano, mas eu ainda não posso falar, porque ainda não foi anunciado. Mas, assim, o olho delas brilha, e o meu olho brilha quando eu vejo que o Todas na Diplomacia está possibilitando que essas coisas aconteçam, sabe? Então, foi por isso que eu criei Todas na Diplomacia, por esses motivos, por essas percepções. Eu espero que um dia o Todas na Diplomacia seja gigantesco, mais do que ele já é, e que, principalmente, ele não fique somente em sonhos. Ele já é uma realidade. Eu quero que ele continue sendo uma realidade, que daqui a 30, 50 anos ele ainda exista, sabe? E que esteja aqui lutando para que esses direitos que a gente tem conquistado sejam mantidos e para que esse protagonismo também seja mantido.
Então, foi por isso que eu criei, eu tenho muito orgulho desse projeto. Esse projeto, eu sou completamente apaixonada por ele. A diplomacia é algo que me fascina, porque, citando Guimarães Rosa, que foi um grande diplomata, escritor brasileiro, o diplomata é o sonhador que sonha em intermediar com os políticos estragaram. Então, tudo que a gente vê de conflito, de guerra no mundo, sempre tem um diplomata ali, perdendo noites de sono e lutando para que nunca chegue a ser uma guerra, nunca chegue a ser um conflito e nunca tenha vidas sendo perdidas em vão. E é por isso que eu criei toda a diplomacia. Ana, teve cada fala interessante. Eu vou fazer alguns comentários antes da próxima pergunta, porque tem falas aí que são fundamentais. E eu quero que, se tiverem professores aqui, coordenadores escutando, revejam essas falas, porque teve pontos aí que são coisas que a gente sempre fala para as escolas. O primeiro ponto, como que você sabe que alguém não gosta de algo ou não se interessa por algo se aquela pessoa nunca foi apresentado aquilo? Isso não só se reflete à diplomacia, mas em diversas áreas. O que a gente apresenta hoje em sua maioria nas escolas? Os conteúdos básicos. Então, obviamente, o maior interesse dos alunos, ou melhor, ao que eles estão mais inclinados, é, por exemplo, a tradição do vestibular, né? Não tem nada errado com a tradição do vestibular, mas eles foram inclinados a isso porque é o que eles estão vendo ali desde que eles entram na escola. Os mesmos conteúdos, da mesma forma. Então, automaticamente, para os alunos só existe aquilo. Matemática, física, química, biologia. E são coisas muito que eles talvez teriam que ter um pouco mais de outros conteúdos, mostrando outras oportunidades para eles. E isso serve para a mesma coisa, por exemplo, aluno não gosta de estudar. Será? Ou ele não sabe estudar? Eu quero que algum professor que esteja aqui assistindo, algum coordenador me fale que na sua escola foi dado aula sobre como estudar. Antes de entregar um livro de história, que foi feita uma conversa sobre esse aluno. Como que eu uso esse livro? Como que eu leio uma página? Alguém que já ensinou um aluno a ler uma página? Como que eu leio? O que eu marco? Eles nunca tiveram esse momento de reflexão sobre como estudar. Então, é mais fácil para a gente que trabalha com educação falar, muitos jovens não gostam de estudar. Eu já acho que, na verdade, eles não sabem ainda como estudar e eles não sabem ainda as oportunidades que estão esperando por eles ainda no colégio. Que eles não precisam esperar o terceiro ano, fazer o vestibular, que vai ser uma fase da vida deles. Mas antes disso, ainda existem muitas oportunidades para eles que vai fazer com que eles tenham realmente uma jornada muito inspiradora, como a da Ana, que ainda está na escola e já fez fez um projeto que eu tenho certeza que vai impactar milhares de pessoas. Mas é uma certeza. Mas a motivação que veio muito com isso. Poxa, as mulheres não estão sabendo que existe isso, as mulheres não estão sabendo, eu tô sabendo, eu tô vendo isso e eu quero que outras pessoas tenham acesso, eu quero que outras pessoas vejam que é possível. Então isso vale como um desafio para nós que trabalhamos em escolas, que trabalhamos com educadores, de levem oportunidades aos seus alunos. Então, se você está vendo esse vídeo, já pega o linkzinho, já manda para todos os seus alunos do ensino médio, olha, descobri que existe essa oportunidade, que existe esse projeto. Gente, a gente está aqui com vários convidados e cada um está contando várias coisas que eles estão fazendo na escola. Isso aqui é ouro. Então, assim, já pega o link que eu vou deixar aqui na bio, já manda para as alunas e fala, tem isso para vocês. Então, assim, Ana, a tua fala ela foi fundamental, tá? Ela foi fundamental porque eu acho que ela casa muito bem com isso que nós estamos fazendo aqui, que é trazendo jovens que ainda estão na escola e que já estão mostrando que, gente, tem coisa muito massa para fazer ainda na escola. E muito massa para ajudar o mundo de verdade, para ajudar, para a gente crescer, para a gente mudar, para a gente transformar. Então, parabéns, eu desejo assim um sucesso gigantesco, gigantesco, gigantesco. E assim que souber desses dois eventos aí, eu vou divulgar, eu prometo, nem que eu faça uma página lá no site e a gente vai divulgar para todo mundo, porque é muito fundamental. Então, Ana, assim, ó, parabéns, assim, ó, com muito amor, parabéns, tá? Isso era necessário e você tá fazendo uma diferença gigante hoje. E aí eu já vou emendar a próxima pergunta, que talvez até tenha que ter sido a primeira, mas é porque eu achei que seria interessante a gente saber o que está sendo feito, mas agora vem uma curiosidade, né? Quando que tu decidiu que era a diplomacia, assim? Quando que você fez a primeira simulação?
ou que você leu, se você lembra, assim, que você leu o primeiro artigo sobre isso, ou que você encontrou alguém, você lembra disso, assim? Nossa, que legal isso aqui, tipo, vou estudar sobre isso. Quando que foi esse teu primeiro impacto ali com a diplomacia, com as simulações? Nossa, eu fico até emocionada de lembrar, porque eu era muito petica, assim, no ano de 2021, eu devia ter uns 14, 13 para 14, não, eu já tinha 14 anos. E aí eu participei da minha primeira simulação, que foi em novembro. Foi uma simulação, assim, foi totalmente em inglês. Detalhe, eu não sabia quase nada de inglês, foi totalmente em inglês. Era modelo Harvard Moon, como eu expliquei, existem simulações de tradição lá fora, como a Harvard Moon e a Yale Moon. E são modelos muito formais, então são documentos muito formais, são discursos muito formais. Eu não estava acostumada com aquilo. Eu não, mesmo estudando, mesmo lendo os guias que passaram para a gente, eu não estava conseguindo assimilar, porque era tudo muito novo para mim. Então, assim, eu fui na fé e na coragem. Eu era o Japão, State of Japan, e o comitê era jihadismo e terrorismo, ou seja, terrorismo jihadista, também conhecido como aquele terrorismo do Oriente Médio que a gente vê de grupos fundamentalistas como Al-Qaeda, Estado Islâmico, dentre outros. E o comitê, ele se chamava de DSEC, que é Disarmament and International Security Committee, que é o comitê da ONU para desarmamento e segurança internacional. Então, o tema era terrorismo jihadista, a gente estava em um comitê que usava segurança internacional, encontrar uma solução para esse problema, e eu era Japão. E o Japão não tem problema com esse tipo de terrorismo. Então, assim, eu não era muito protagonista ali. As falas que eu tinha era sempre para concordar com outros delegados, sabe? Tipo, não, eu passo por as palavras do delegado, concordo, a gente tem que acabar com isso mesmo. Os documentos, eu geralmente terminava de escrever as cláusulas, então não teve uma cláusula que eu comecei a escrever, eu sempre terminava, escrevia no final, falava, me passa que eu escrevo. E assim, com base nisso, deu para perceber que não foi tão bacana, não foi a melhor simulação do mundo, mas foi o que me deu gás, porque depois que eu passei pelos 2 dias, acho que deu ao todo 20 horas de simulação, 10 horas num dia, 10 horas no outro. Sim, as simulações duram todo esse tempo. Clarissa agora está inteirada depois da medalha em 10 horas na frente do celular. Depois que eu passei por aquelas 20 horas de tensão pura, com o delegado batendo boca com outro delegado em inglês, eu poderia ter olhado e falado, não é para mim. Mas não, eu fiquei tão fascinada com a maneira como eles se argumentavam. Eu fiquei tão fascinada com a ideia de poder representar um diplomata, sabe, que está representando uma nação inteira, que eu olhei e falei, meu Deus, eu preciso fazer isso de novo. Aí eu marquei mais 3 simulações para o ano seguinte, que foi 2022, e aí em 2023, no início desse ano que eu simulei, comecei a simular de verdade. Eu acho que hoje eu devo ter mais de 18 ou 19 simulações, né, grande parte nesse ano. Inclusive isso porque ainda não acabou o ano, tá? Então tem mais. Mas, assim, eu fiquei muito fascinada por tudo aquilo, porque era, ao mesmo tempo que era complexo, era simples. Era um tema muito simples. Sabe por que o terrorismo jihadista é errado? Porque o fundamentalismo é errado. Porque você bota a liberdade e a vida das pessoas em jogo. Isso é errado. Então, assim, era uma simplicidade. É fácil de entender quando você tem uma criação, né, pacífica, de prezar pela paz, pela conversa. Só que você está conversando com outras pessoas que representam estados que não têm essa visão, que não têm essa aceitação dos direitos humanos, sabe? E você está fazendo tudo isso de uma maneira tão pacífica. Você está sentando e conversando. Por que é errado? Como a gente pode fazer para resolver? Como a gente pode fazer para salvar o máximo de vidas possível? Sabe? E utilizando de documentos que surgiram muito recentemente, né? A Carta de Declaração dos Direitos Humanos de 1948. A gente pensa que há muito tempo, mas é uma coisa super recente, sabe? Então, assim, conceito de direitos humanos é algo recente. Entender que você não tem o direito de possuir o outro é uma percepção muito recente. Então, assim, eu acho que eu me apaixonei por toda a complexidade e simplicidade ao mesmo tempo, mas eu também me apaixonei por entender que, por ser algo novo, quanto mais as futuras gerações que estão vindo, incluindo a minha, que já está aqui, prezarem por isso, é o único caminho para a gente poder, de fato, um dia ter uma sociedade que a gente não está lutando por sobrevivência, mas sim prezando pela vivência. Então, eu fiquei muito fascinada. E aí, depois disso,
apesar de ter sido final de ano e eu ter marcado só 3 simulações pro ano seguinte, eu lembro que eu continuei estudando. Então, hora ia, hora vinha, eu jogava alguma coisa na internet. Eu lembro que uma coisa que me fascinou muito foi... Eu tô usando a palavra fascinada, gente, mas é porque realmente foi um fascínio. Porque quando você não tem conhecimento de algo e você está em uma bomba de informação, você fica fascinada, você fica, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Mas você sabe que você tá feliz, você sabe que você tá satisfeito em estar interagindo com aquilo. E era isso que eu tava sentindo. Então, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com falas de um diplomata, de verdade, foi quando eu escutei o Celso Amorim. Não vou lembrar exatamente qual o discurso dele, mas eu lembro do Celso Amorim, que é um diplomata de carreira bastante tempo no Brasil, inclusive está atuando no atual governo, mas tem atuado há muito tempo já. Ele estava explicando sobre um tema, eu vi que ele tinha vários livros, catei o PDF de todos os livros que eu encontrei e comecei a dar uma olhada. E principalmente comecei a ter uma noção maior. Então eu jogava o que era a ONU, quais comitês tem na ONU, para que cada comitê serve, o que a ONU pode fazer, o que a ONU já faz. Aí eu entendi que, por exemplo, você não tem só... A ONU ela não é uma coisa concreta no sentido de tudo junto, misturado. Não, ela tem áreas. Então você tem, por exemplo, digamos assim, não a secretaria, mas o Comitê da ONU para Mulheres, que vai tratar dessas questões. Você tem um Comitê da ONU para Agricultura, que vai tratar dessas questões. Você tem um Comitê da ONU de Direitos Humanos, obviamente, mas que sempre está remontando as pautas. Então, na hora sobre direitos escravidão moderna, vamos debater isso. Direitos da população LGBTQIA+, vamos debater isso. Saneamento básico, vamos debater isso. Então, eu fui cada vez mais me aprofundando nos temas, fui buscando todo e qualquer site que tinha ONU no nome, e eu comecei a ver um pouco das Assembleias Gerais, né? Para quem não sabe, a ONU ela faz Assembleias Gerais, inclusive a desse ano aconteceu essa semana passada. Aí eu entendi, por exemplo, que o Brasil, por ter uma postura mediadora e conciliadora, é sempre o primeiro país a abrir e a discursar nas assembleias. Então, eu descobri isso, eu fiquei apaixonada. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a diplomacia brasileira. Aí eu comecei a identificar, desde aquela época, eu já identificava esses problemas, percebia que, assim, você pega uma foto do corpo diplomático, você vê 2 mulheres e você vê 50 homens, um coro de homens, sabe, engravatados. E aí desde aquela época eu já olhei e falei, nossa, mas não tem diplomata mulher? E aí eu identifiquei que não, tem diplomatas mulheres, mas infelizmente elas estão sempre nos bastidores, nunca tem esse protagonismo delas. E aí eu identifiquei esse problema, mas enfim, foi mais ou menos assim que eu fui me apaixonando. É porque eu sou muito curiosa. Então qualquer coisa que eu vejo, que eu gosto muito, eu fico fascinada, eu fico obcecada. E aí eu passo os seguintes meses consumindo todo e qualquer tipo de conteúdo que eu encontrar. Então, além de ter essas pesquisas, também teve assistir filme, assistir vídeo sobre. Então, nossa, eu lembro que eu assisti o filme do Sérgio. Assistam o filme do Sérgio Vieira de Mello, que tem na Netflix com Wagner Moura. Esse filme é perfeito. Eu também tem um documentário que eu assisti. Então, assim, foi, acho que, através principalmente de uma curiosidade. Quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava. E mais eu me sentia acolhida naquele mundo. Apesar de ser algo que não fazia parte do meu dia a dia, né? Eu não estava ali em constante, como eu posso falar, interação com o ONU, diplomacia. Mas eu me sentia acolhida porque me possibilitava debater, me possibilitava entender, me possibilitava estudar, me possibilitava sanar dúvidas que eu tinha, me possibilitava ter contato com mundos que eu sequer imaginava que existiam. Então, eu acho que foi por isso que eu fiquei tão apaixonada. E foi por isso que eu me interessei por diplomacia. Atualmente, eu quero ser uma diplomata, quero cursar relações internacionais. E, assim, eu já quis ser desenhista, eu já quis ser arqueóloga, eu já quis ser bailarina. Então, assim, agora no ensino médio que eu, de fato, acho que me encontrei e olhei e falei, não, realmente isso que eu quero, porque me possibilita estar em contato com todas as coisas que eu gosto e que eu descobri que eu tenho capacidade para falar sobre e para me aprofundar e para protagonizar, porque também são realidades que eu vi. Então é isso. Ana, tu tá trazendo cada fala legal, que eu vou ter que ver de novo esse vídeo. Porque tem umas informações que são muito boas. Tem uma coisa que tu falou ali, Cri, que eu quero trazer sobre a curiosidade, para ver a importância da gente não esconder a curiosidade, de não abafar. Porque, assim,
ser curioso, as crianças são muito curiosas, né? E a gente, às vezes, é impaciente com essas curiosidades. Então, quando a criança começa, pra que isso? Pra que serve isso? O que eu faço com isso? Isso? Não, menino, isso não serve pra nada. Não, menino, não sei o quê. Gente, a curiosidade transforma. É ela que faz com que a gente busque com esse fascínio que a Ana trouxe, né? Esse fascínio, algo. E é ela que vai fazer com que toda essa aprendizagem ela seja importante pra gente, né? Até o que eu sempre trago, o cérebro, ele é inteligente. Ele sabe se aquela informação que você está trazendo é uma informação, digamos assim, importante, ou seja, que existe um tom emocional para você, ou se só é mais uma informação. Tanto que dificilmente se eu perguntar para você, qual é o nome do ônibus que você viu passar na sua frente há 3 dias atrás? Não sei, eu não guardei essa informação. Mas você teve essa informação. Porém, o teu cérebro, assim que você recebeu, ele falou, isso não é importante. Só que isso acontece também muitas vezes com os conteúdos que a gente estuda. A gente está estudando e a gente não passa essa importância. Por quê? Porque antes de estudar tem que vir a curiosidade. Quando você é curioso, você desperta no seu cérebro ali algo muito importante que são as conexões. Então, tudo que você estudar depois de algo que você falou, quero entender sobre isso. O que é isso? Isso é muito legal. Ele tende a aprender mais. Então, isso é muito legal, Ana, que tu trouxe, porque eu acho que a gente tem que usar isso em todas as áreas, mas principalmente em todas as idades. Se você é uma pessoa curiosa, não abafa essa curiosidade. Vá atrás dela, se inspire, tente assim, é o que eu sempre falo, aprenda um pouquinho a cada dia. O quê? Qualquer coisa, cada dia você aprende uma coisa e é isso, pode do nada você fala, nossa, isso é legal, sabe? Quem falou assim, eu já quis ser arqueóloga, ele falou arqueóloga. É arqueóloga. Eu já quis ser arqueóloga, eu já quis ser desenhista, eu já quis ser bailarina, isso é lindo, porque isso mostra que várias coisas da vida vão nos tocar. Porém, a gente tem que estar sempre aberto a novas oportunidades, porque pode ser que algo nos toque um pouquinho mais. E não que você deixa de gostar de outras coisas, mas você passa a entender que tem algo que te completa e tem algo que gera um propósito. Dá pra ver claramente, gente, que a Ana tem um propósito. Aquilo preenche ela, que ela fala, os olhinhos ficam brilhando ali, preenche ela. Então, existe um propósito. E é isso que vai fazer com certeza, o mundo se torne um lugar muito melhor. Se os jovens de hoje, se as crianças de hoje conseguirem fazer essa construção desse propósito. Porém, isso depende de nós também, educadores, a gente despertar o que é essa curiosidade em várias áreas, para que eles encontrem isso e não ir para uma área mais comum, porque é a única que surgiu na vida daquela criança ou do adolescente e ele não vai gostar tanto, talvez. Então, isso é, assim, muito sensacional, muito sensacional. Inclusive, a Ana foi mesa do Medalhei Moon, e foi lindo ver ela como mesa, assim, porque vários alunos elogiaram de um jeito o carinho que ela teve pós-simulação. É super cansativo, né? 2 dias. E mesmo pós-simulação ali, qual é o nome que se chama mesmo? Pós-sessão, pós-sessão, ela tava lá. Pessoal, queridos alunos, quem quiser feedback, me chama. Então, ela tava ali, gente, incentivando todo mundo. Ela queria que todo mundo se sentisse bem. Todo mundo, inclusive uma criança de 9 anos, né? Ela teve um delegado de 9 anos que ele fez um vídeo esses dias dizendo o quanto ele se sentiu bem. Tem um vídeo no Amplexo dele, na verdade é um Reels dele, porque ele participou do grupo de estudos, e que ele fala que o momento em que ele se sentiu muito acolhido foi no Moon, foi no Medalha Moon. E sabe quem foi mesa dele? A Ana, junto com o Silvio, né? 2 pessoas que abraçaram todo mundo e que falou, poxa, por que não pode essa criança de 9 anos participar? Por que não? Então, eu acho que, Ana, esse teu brilho, esse teu carinho, esse teu amor, faz com que todo mundo ali se sentiu em casa. E para muitos era a primeira vez. A chance deles falarem, isso não é para mim, talvez, é alta, porque é algo difícil de se fazer. Quem já fez ali uma simulação sabe, é difícil de se preparar, é difícil de entender como se comportar. Só que quando você tem alguém com brilho no olho que está junto contigo, você transforma isso numa experiência que muda a vida. Então, Ana, parabéns de verdade por isso, tá? Você pode ter certeza que você impactou muito todo mundo que já passou por ti, ou como um colega ali de delegação, ou como alguém que teve a tua ajuda nisso aí. Então, isso é muito lindo. E aí, algo bem legal que você trouxe é que você também é embaixadora em um projeto, o Estúdio, né? Estúdio Melhor, um projeto maravilhoso,
Mas aí a próxima pergunta tem a ver com isso, mas tem a ver com várias outras coisas, assim. Como que você acredita que é o potencial dos jovens, não como que é o potencial, mas assim, o do jovem estar criando mais sonhos baseados em projetos. Então, criando projetos, dá para ver que você apoia muito. Quando eu falei do Amplexo para Ana, foi a coisa mais linda, que ela já brilhou o olhinho. Eu falei, não, mas tá bem no iniciozinho. E ela, que legal, Ana, tu topa gravar? E eu, assim, fiz um convite pensando, não é algo ainda tão grande. E ela, claro, com certeza. E deu para ver algo que é fundamental, o quanto é importante nós termos os nossos projetos, mas nós apoiarmos de verdade outros projetos. Então, ela também apoia outros projetos, o Estúdio Melhor, que ela é embaixadora. E aí, a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Assim, como que tu acredita que os jovens de hoje podem ajudar? Ai, Ana, eu não tenho o meu projeto, eu não criei um projeto. Eu sou menos por isso, eu não tive nada para fazer criar um projeto. Mas peraí, você pode apoiar outros projetos. Então, como que você faria uma fala para os jovens de hoje, para os adultos também, para todos de hoje, a importância de apoiar sonhos, a importância de olhar para um projeto ali embrionário, um projeto que está começando ou não, mas está junto. Como que você vê essa relação? Eu adorei essa pergunta, achei ela maravilhosa, me deu muitas ideias na cabeça. Mas, bom, vamos começar. Eu vou aqui repetir uma fala que eu tive quando eu participei do Lideres. Para quem não sabe, o Lideres ele é um projeto de liderança para meninas e mulheres. E eles têm weekends de liderança feminina e eu participei do desse ano, que foi a segunda edição. E a gente discutiu um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal. A gente falou sobre, por exemplo, coisas que fizeram a gente se sentir limitada ou retraída. E aí eu tive uma fala que eu percebi que elas gostaram muito, né? Todas as minhas outras colegas de equipe, mas também as meninas da equipe que estavam lá. Então eu vou repetir aqui porque talvez seja muito para vocês. Mas a gente é moldado pelos nossos afetos. Não tem como você querer que uma criança que foi chamada a vida inteira de burra, de incapaz, ela chegue no ensino médio querendo ser uma protagonista, uma líder. Ela nunca foi incentivada, ela nunca teve suporte para que ela fizesse isso. Então, por exemplo, tem gente que me pergunta, nossa, Ana, você fala tão bem, mas como que você faz? Sabe como você fala? Me ensina, me ajuda. E eu sempre chego e falo, gente, em casa a gente sempre foi um conversador. Meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha família do Nordeste, para quem não sabe, eu sou a única nascida em São Paulo, mas minha família é toda maranhense. Então, assim, todo mundo lá é muito falador, todo mundo aqui é muito falador. Então, é claro que eu seria também muito faladora, porque eu tenho um incentivo para não ter vergonha de me expressar, não ter vergonha de chegar e falar, e comunicar. Então, assim, o caso dessa criança, por exemplo, durante a vida inteira dela, ela foi desmotivada. Não tem como ela chegar no ensino médio e ser uma grande protagonista. Não, ela vai ter que passar por um processo de cura muito grande. Ela vai ter que passar por um processo de entender que ela não é aquilo que falaram que ela é. Ela é o que ela decidir que ela será. Então, se ela decidir que, não, eu vou ser protagonista, eu vou liderar a minha própria história, ela vai liderar a própria história dela. Então, por que eu estou falando isso? Porque a mesma coisa se dá com a questão dos projetos. Eu vejo que muitos jovens têm interesse, querem participar de algo maior do que eles, só que não sabem como buscar, ou tem medo, né? Acham que a única maneira de ajudar um projeto, isso também inclui os adultos, a única maneira de ajudar um projeto seria financeiramente. Não, vou te dar dinheiro para você fazer alguma coisa. Não, gente, tem projetos que não tem lucro nenhum. O foco não é o lucro, o foco é o impacto que ele vai causar. Então, a maneira como você pode ajudar não tem no momento possibilidade de criar o meu próprio projeto, ou eu ainda quero ajudar outros até que um dia eu crie o meu, ou eu não tenho interesse mesmo em criar o meu, mas eu quero ajudar. Como você pode fazer isso? Você pode fazer através do voluntariado, por exemplo. No caso do Estúdio Melhor, projeto maravilhoso, Silvio Antunes, que já passou aqui na Plexa do Gente, Silvio é meu amigo, um amigo muito querido, a gente começou a simular juntos lá atrás. Então, assim, eu participo como embaixadora, só que ser embaixadora é um voluntariado. Eu não estou ali ganhando. Eu não estou ali visando ganhar dinheiro ou visibilidade. Mas é porque eu vejo que é um projeto que tem muita dedicação, eu vejo que é um projeto que tem uma iniciativa bacana, que tem uma organização e que está impactando os jovens, impactando nessa área da educação, oferecendo programas e projetos como, por exemplo, a Speed Match, que é uma Olimpíada.
Ou como, por exemplo, a Studland, que é para ajudar ali aqueles alunos a se organizarem e estudarem de uma maneira divertida. Então, eu sempre procuro quais são os objetivos do projeto, quais são os fundamentos e como eu posso ajudar. Não posso ajudar através de um voluntariado. Se eu tiver um tempo disponível para isso, eu vou, e é claro que eu vou ajudar com todo o prazer e todo o carinho do mundo. Então, assim, vocês podem fazer isso. Tem a questão também da divulgação. Os projetos, gente, eles vivem de divulgação. Precisa chegar no público-alvo. Então, toda vez que você divulga no Instagram, que você fala na sua escola, que você traz uma iniciativa daquele projeto para que mais pessoas participem, mais pessoas se inscrevam, você está ajudando aquele projeto. Então, através do voluntariado, através de ajudar na visibilidade do projeto. Também o ativismo, gente, constantemente estar ressaltando a importância desse tipo de iniciativa também ajuda com que ela se mantenha. Então, por exemplo, o Todas na Diplomacia. O Todas na Diplomacia, ela não sobrevive só da equipe de marketing. A gente tem constantemente diversas pessoas que são ativistas na área de igualdade de gênero e que olham para Todas na Diplomacia e pensam: a gente está aqui batalhando para que esses projetos eles se mantenham e para que eles não sejam vistos como brincadeira. Porque não é assim, a gente se diverte, a gente brinca muito, mas não é brincadeira, tem um propósito sério, tem toda uma organização antes de fazer um evento, tem toda uma organização antes de trazer uma iniciativa, antes de fazer algo. Então, essas são as maneiras que a gente pode ajudar, essas são as maneiras que a gente pode continuar lutando e batalhando para que daqui a 5, 10, 15 anos ainda existam, e não somente existam esses projetos, mas continuem se multiplicando cada vez mais, para cada vez mais regiões do Brasil, mais estudantes, e não só do Brasil, gente, América Latina e o mundo, tem tanto projeto aí que, sabe, atua não somente no Brasil, mas em diversos outros continentes, diversos outros países. Então, é assim que a gente ajuda dando afeto e também se deixando ser afetado por aqueles projetos. Então, essa é a dica que eu tenho, não somente para os jovens que estão aqui, estão se perguntando, né, como que eu posso ajudar o projeto, como que eu posso fazer parte do projeto, mas também para os adultos que estão aqui, né, que você citou, professores, estudiosos, que estão querendo trazer essas iniciativas. Entendam que não existe nada mais poderoso do que o apoio. Não tem como seguir em frente sem ter uma rede de apoio e sem ter esse afeto. A gente costuma relacionar o afeto com um abraço, né? O Complexo aqui os abraços. E não que não seja isso, porque é principalmente isso. Só que o afeto também é aquela palavra de apoio de que projeto extraordinário, né? Quantas vezes a gente não recebeu um elogio que fez a gente continuar fazendo algo porque nos fez sentir que estávamos no caminho certo. Então, quantas vezes a gente não recebeu uma palavra de apoio de continue assim, e aí a gente continuou. Então, assim, antes de todo abraço, tem uma palavra que leva aquele abraço. Ai, que lindo! Nossa, eu fiquei arrepiada. Arrepiada aqui. Gente, isso é tão maravilhoso que eu acho que a gente tira uma lição dessa última fala. Tem algum amigo que está criando um projeto? Segue o projeto, comenta no que ele está fazendo e compartilha. Está criando um projeto, vai na frente lá da sala e fala: pessoal, estou precisando de ajuda, professora, divulga. Vamos divulgar, vamos ajudar. Gente, isso é tão lindo, sabe? Porque realmente, antes de um abraço, tem um olhar, tem uma palavra. Às vezes é só um olhar e falar assim: vai lá, faz. Muitas vezes tem uma criança que está só esperando aquele olharzinho do tipo: vai que eu tô do teu lado. E ela vai e ela faz. Então, abracem esses projetos, gente. Procurem projetos, abracem. Eu vou até. Eu tive uma ideia aqui de última hora, Ana. Você tá dando várias ideias, tá? Mas não é o foco do vídeo, mas eu tive uma ideia, vou colocar ela em prática agora no segundo semestre. E aí a gente vai poder apoiar vários projetos nesse sentido. Isso é muito maravilhoso. Ana, você já deu um spoiler, na verdade, tá? Mas o que a gente pode esperar do que a Ana vai fazer nos próximos anos? Não precisa ser algo certo, porque a vida é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe. Mas tem algo que tu fala assim: eu vejo a Ana assim, 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 eu vejo a Ana em tal país, ou aqui no Brasil, eu vejo a Ana fazendo isso. Quais são os teus sonhos mais próximos? Que nem eu falei, não precisa ser algo certo, porque a vida ela é repleta dessas oportunidades e pode ser que amanhã eu não queira exatamente mais isso. Mas só para a gente entender um pouquinho mais sobre a Ana, assim, né? Qual é o que nós podemos esperar dessa mulher incrível que está conversando aqui conosco?
Eu adoro esse tipo de pergunta, porque durante a pandemia eu me perguntei muito, gente, como é que a gente vai estar daqui a 3, 4 anos? É assim, aquele leve medo da humanidade acabar por causa de um vírus, tipo, não ter. Mas a gente superou, tem futuro. Para as pessoas que passaram que estão com medo, deu tudo certo. Então, assim, eu trago muito essa perspectiva de eu posso decidir fazer algo agora, mas no futuro ser completamente diferente. Então, assim, eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou agora. E eu espero que o futuro também me surpreenda e eu esteja em um lugar ainda melhor do que eu vou falar agora. Mas eu vejo uma Ana cada vez mais protagonista, cada vez mais ativista. Quando eu digo protagonista, não é somente a minha imagem. Não é a cara da Ana estampada nos lugares, mas é as iniciativas que a Ana está fazendo parte, cada vez mais ampliadas, cada vez mais amplificadas. Eu gosto muito da ideia do ativismo, então atingir cada vez mais autoridades para que elas entendam que a maneira como a sociedade está agora não pode continuar. Necessitamos de melhoras gradativas. Então, eu imagino todas as diplomacias se tornando um projeto gigantesco, sabe? Quem sabe um dia, sei lá, levar meninas do Itamaraty para conversarem pessoalmente com diplomatas. Talvez um dia ter um evento físico do Todas na Diplomacia ou ter o Todas na Diplomacia marcando presenças em espaços políticos para ressaltar essa importância desse tipo de conhecimento, desse tipo de extracurricular, das oportunidades que a diplomacia traz para você, sabe? Que estar inserido em algo com um propósito maior traz. Então, eu espero que não só o Todas na Diplomacia, mas o Grow Up da Olinda Dalton, os projetos que eu já fiz parte, os projetos que eu faço e ainda farei também, cresçam cada vez mais. E pensando de fato a longo prazo, eu espero que nos próximos anos eu tenha oportunidade cada vez mais de sair para fora do Brasil para ter conhecimento do mundo que existe lá fora, né? A Ana, ela nasceu numa cidade que é extremamente cosmopolita. Então, São Paulo tem uma comunidade de 360 mil imigrantes, se não estou errado. Então, eu cresci, eu acho que isso, inclusive, influenciou muito nos gostos da Ana, porque eu nasci lá no centro de São Paulo, né? O centro, hoje em dia, ele é um lugar, infelizmente, muito perigoso, mas na época, lá em 2007, até 2010, 2013, não tinha isso. Então, eu já morei em bairro que a maior parte da população do bairro eram bolivianos, peruanos, senegaleses. Eu adorava ver assim, aquela festa, aquela mistura. Eu morei 3 anos na Liberdade, que é um bairro japonês, e assim, no fim de semana, o que a gente vê são as encenações, mas no dia a dia, realmente, você vê as famílias comendo a própria culinária, consumindo a culinária típica do país, falando os seus idiomas. Acho que por isso que também eu sou muito apaixonada por idioma, gente. Eu gosto muito de estudar idiomas. Então, assim, eu espero que a gente tenha uma Ana poliglota rodando o mundo e que mais pra frente ainda a gente tenha uma Ana estudante internacional. Meu sonho muito grande que eu tenho é de fazer application, sabe? Ser uma das estudantes de escola pública que vai chegar lá fora e vai falar: não é porque eu vim da pública que eu não mereço estar ocupando esse espaço, não, eu mereço estar ocupando esse espaço e eu estou ocupando e ocuparei e continuarei ocupando. Então, eu acho que a gente tem que falar muito dessas coisas de afirmação pra gente, né? Eu vejo um problema muito grande de jovens hoje em dia não terem muita fé em si. Isso vem, claro, de uma série de traumas, de machucados, feridas que foram abertas, seja através do bullying, seja através de problemas familiares, seja através de inseguranças que não foram tratadas e só pioraram. Então, eu não faço somente isso comigo, mas eu sempre tento fazer com as minhas amigas também. Não é que talvez você consiga, você vai conseguir, você vai chegar lá, porque você tem capacidade para fazer isso. Então, eu gostaria muito disso, mais para frente ainda, olhando lá no final de carreira, ou quem sabe até início, né? Porque todo novo início, toda nova coisa é um novo início. Então, ser diplomata, como eu já falei, eu tenho muito interesse nessa área. Poder mostrar para o mundo que o Brasil ele é de uma extraordinariedade que não daria para caber em palavras, mas que a gente pode cada vez mais demonstrar através de atitudes e de estudar o quanto esse país é diverso, o quanto esse país tem oportunidade para todo mundo, né? Tanto é que a gente não é patrimônio gentil somente de quem nasceu aqui, mas de todas as pessoas que vêm para cá todos os anos, todos os dias, todos os meses, buscando oportunidade. Então, inclusive, essa é uma área que eu tenho muito interesse também, imigração. Aqui no onde quiser me chamar, eu tô indo. Mas, assim, tem essa questão dos projetos, tem a questão de eu tenho muita vontade de ir para uma Yale 1, para uma Harvard 1. Agora surgiu uma oportunidade, mas eu não sei se eu posso falar muito. Então... A gente já deu um spoiler aqui no vídeo passado, foi com o Augustus, que não saiu ainda, mas quando o pessoal ver esse vídeo, já vai ter saído o vídeo do Augustus. A gente deu um spoiler.
Então, gente, pois é, talvez ano que vem vocês vejam a Ana numa delegacia muito incrível, com umas pessoas muito incríveis, supostamente. Mas vou deixar no ar. Então, assim, eu gosto muito dessas oportunidades internacionais, até mesmo porque, além de eu trazer, levar um pouco do Brasil para lá, eu sempre quando a gente volta de uma viagem, a gente traz um pouquinho de conhecimento daquelas pessoas, daquele país, daquela sociedade, e aplica no Brasil. E eu acredito que, através de eu me capacitar e ser pioneira em muitas coisas, eu inspiro outras jovens. Então, citando, por exemplo, até mesmo a questão das simulações. Quando eu participei da Asia Democracy, que é a maior simulação das Américas, que é organizada por alunos de Harvard, quando eu saí daquele comitê como a primeira delegada de escola pública brasileira, mulher, a ganhar o Best Delegate, que é a maior premiação dentro de um comitê, eu lembro que não foi uma vitória só minha. As meninas do meu comitê ficaram muito animadas, elas olharam e falaram, não acredito que a gente tem agora uma Best Delegate. Quando eu converso com as pessoas, que elas chegam em mim e perguntam, Ana, como ser o melhor delegado? Tem a questão de mostrar confiança, mas quando eu cito essas coisas, eu sinto que eles ficam muito mais animados de saber que eu estou falando com alguém, que eu sei que as dicas que essa pessoa está me passando, de fato, vão me ajudar porque ajudaram ela. Então, assim, a vitória ela nunca é individual, a vitória ela é sempre coletiva. Mas basicamente é isso. Eu acho que essas são as minhas metas, né, até o momento. Mas sempre pode surgir mais, eu espero que venham muitas outras, cada vez melhores. E é isso, Clarissa. Gente, tem algo que tu trouxe que eu fiquei aqui pensando, foi sensacional. Sempre que eu faço essa questão, o que você espera do futuro e tudo mais, às vezes pode parecer assim, nossa, Clarice, você está perguntando para jovens, né? Então, assim, eles não sabem ainda, talvez. Não é com o intuito de que todo mundo já tem que saber aquilo que quer fazer. Mas é com o intuito, e Ana, você trouxe perfeitamente sobre isso, é com o intuito de poder, sem vergonha, sem medo, dizer, eu quero ser tal coisa. E eu já percebi que tem muita gente que tem medo. Ela não fala com um certo receio de, será que as pessoas vão me achar, talvez, muito prepotente? Muito ignorante? Eu do nada tô dizendo, sei lá, eu quero ser presidente do Brasil, eu quero ser tal isso. Fale com orgulho aonde que você quer chegar. Não tem problema nenhum você mudar a rota e não chegar. Isso não quer dizer que você não conseguiu conquistar. Mas não tenha medo de falar, eu quero ser incrível, eu quero ser extraordinário, eu quero fazer tal coisa. Então, sempre que eu faço a pergunta, é com esse intuito do jovem falar, né? Eu quero ser uma professora, mas eu vou ser a professora. Eu quero ser um advogado, mas eu vou ser o advogado. Eu quero ser o melhor advogado do Brasil, eu quero ser o melhor advogado do mundo. Não tenha medo de usar essas palavras, porque as palavras têm poder. Então, isso é tão importante da gente falar sobre isso, sem medo, sem receio, sem um julgamento de, nossa, mas será? Ela já tá falando, e se der errado? Não tem questão de dar errado, tem questão de mudar a rota às vezes. Então, isso foi muito legal. E tu deu um spoiler da próxima pergunta, tá? A gente tá já chegando aqui no final do vídeo, mas você deu um spoiler já da próxima pergunta, que é, teve algo que te marcou muito, uma conquista, algo que tu falou assim, ó, isso foi um ponto de virada para mim. Às vezes, gente, não é só um ouro numa Olimpíada, eu falo assim, o ouro que transforma a vida de um aluno. Às vezes ele tem o ouro, mas foi uma menção, a primeira menção que ele teve, que deu aquela importância e aquele impulso para ele. Então, Ana, a gente queria, assim, para conhecer agora um pouquinho mais, teve algo que te marcou muito? Ou uma conquista, ou uma situação, alguém que tu conheceu, algo que tu fala assim, isso foi um ponto na minha vida que com certeza foi transformador. Então, né, dei spoiler sobre a Asia Democracy, gente. Nossa, assim, como eu já contei um pouquinho, eu vou citar uma outra situação mais rapidamente. Mas só para finalizar a questão da Asia Democracy, quando eu soube que eu tinha sido a primeira, inclusive foi o Edu Vasconcelos, quem conhece o Edu Vasconcelos, gente? Ele era da Escola Pública Militar, lá do Distrito Federal, e ele foi para Harvard, gente, com honra, assim, um menino, tipo, realmente extraordinário. Ele e a namorada, acho que agora a noiva dele, são duas pessoas incríveis e foi ele que me deu a notícia, né? Porque eu fiz a conta de mais uma e falei, olha, se essa é a primeira edição que a gente tem estudantes de escola pública participando, brasileiros, e eu ganhei um Best Delegate em tal comitê, eu cheguei e perguntei, eu fui a primeira? Ele falou, você foi a primeira. E aí um outro menino foi no
o primeiro delegado menino de escola pública brasileira a ganhar o Best Delegate. E assim, nossa, eu lembro que eu tava na casa do meu irmão, eu tava na sala de estar, né? E a minha cunhada e a minha mãe estavam no quarto assistindo alguma coisa na TV. Eu entrei no quarto chorando, falando, mãe, eu fui a primeira, mãe! E assim, minha mãe, sem entender, minha mãe a princípio deu risada, porque a minha mãe pensou que eu tava pregando alguma peça, né? Que chegava do nada no quarto chorando, gritando. Aí minha mãe, sem entender nada, ela, Ana, como assim? Na hora que eu sentei no chão, que eu chorei, que eu me permiti sentir o quão eu estava alegre, porque eu acho que aquele momento foi o momento que eu entendi que eu sou boa nisso e eu não tenho que ter medo de dizer que eu sou boa, eu chorei muito, foi muito impactante. Principalmente porque o Silvio estava lá, ele comemorou muito comigo, outros amigos, outros colegas também estavam lá, e eu vi como era importante para todo mundo, então eu fiquei muito emocionada, foi um momento que a minha mãe e a minha cunhada me abraçaram, então assim, uma coisa que vai ficar marcada na minha cabeça para sempre. Mas outro momento mais recente que aconteceu agora foi porque eu participei do torneio de debates da Abdem. A Abdem é um instituto de debate, não sei se exclusivamente de debates, né, torneios, debates competitivos, mas eu acredito que sim, que agora é formal, eles estão oficializados. E eu participei com a equipe do Racionais, que equipe maravilhosa, extraordinária. Breno, Luane, Kido, Pedro e João, vocês são maravilhosos. Mas eu participei com eles e infelizmente a gente foi eliminado nas quartas de final. Então são três debates que não são eliminatórios, são classificatórios. Aí você tem as quartas de finais, que é um debate eliminatório, a semifinal que é eliminatória, e a final que aí é quem decide quem ganhou, né? E a gente foi eliminado, a gente chegou nas quartas de final sem ter perdido uma. Super confiantes. Aconteceu uma coisa, eu não consegui debater, meu amigo teve que debater no meu lugar, e a gente já cheio com receio, cheio com medo, infelizmente a gente foi eliminado, porém, a gente pode continuar elegível, a gente continua elegível a premiações, né? E o meu amigo Breno pegou de melhor reply. Reply é uma posição ali dentro do debate. E eu fiquei entre os 15 melhores em sexto lugar. Eu fiquei na frente de pessoas que tinham chegado na semifinal, sabe? Então, assim, eu estava em sexto lugar. E eu fiquei chocada de um jeito na hora que eu vi meu nome ali. Do nada, assim, eu tinha amigos que também estavam participando em outras acho que chama delegações X, enfim. E aí começaram a me mandar no privado, né? Você ficou em sexto lugar. E eu, assim, eu nunca, acho, há muito tempo, não é que eu nunca fiquei tão feliz, mas há muito tempo eu não senti aquela emoção, porque foi muito intenso. O debate é muito intenso. Você tem uma hora para montar 3 discursos diferentes, e um depende do outro ficar pronto primeiro para conseguir ser elaborado. Então é tudo muito intenso, e eu tava com muito medo. Fazia tempo que eu não sentia tanto medo, porque pelas diferenças entre as simulações, pelas diferenças entre os debates que tem nos colégios, eu fiquei muito assustada. E eu tive um time que me acolheu de uma maneira que me ensinou a fazer do jeito correto. Sabe, que cada erro que eu tinha, eles não me repreendiam, mas eles chegavam e falavam, olha, tenta fazer assim da próxima vez, porque a gente vai ir melhor. E a gente conseguiu 3 vitórias consecutivas, a gente foi o segundo time a sair ileso, entre os 2 únicos que saíram ilesos da fase de classificatórias. E aí teve meu amigo com discurso de melhor reply, e teve eu em sexto lugar, sem nunca ter debatido na vida. Então, pelo menos não daquela maneira que estava me sendo apresentado. Então, assim, eu chorei muito, a gente mandou um áudio chorando, sabe, se abraçando, tipo, gente, vocês são muito incríveis, eu não teria conseguido se não fosse por vocês. Então, inclusive, eu acredito que isso reforça muito a questão do afeto. Eu não teria conseguido se eu tivesse sentido que eu estraguei tudo. A culpa era minha. Eu não consigo fazer isso direito. Debate não é para mim porque eu estou muito ansiosa. Não. Teve toda uma questão do acolhimento que me fez estar confiante para cada discurso que eu proferia, eu batia ainda mais na tecla do que eu pensava. Não, a gente vai até onde a gente conseguir e se Deus quiser vai ser a premiação final. Não foi. Mas a gente conseguiu essas vitórias que eu acho que valem muito mais do que, né, qualquer troféu de primeiro lugar, porque eram 3 debatedores novos, um debatedor tinha saído, que era o Kido, e aí tinha ficado com experiência só Breno e Luane. Então, assim, eles ensinando 3 novatos, e a gente teve todas essas conquistas, então, assim, foi um momento que bem recentemente, agora nesse instante atual, me marcou muito. Mas é isso novamente. Sabe o que é mais legal? Eu não sei se quem tá vendo o vídeo vai fazer esse link. Mas lembra que eu falei
que uma das coisas que eu mais vi, assim, que eu achei muito legal foi que quando a Ana foi mesa, ela fez questão de, no final da sessão, mandar no grupo que estava estudantes, pessoal, quem quiser feedback, me chama. Pessoal, que precisar de ajuda, me chama. Eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar vocês. Eu tô arrepiada. E aí agora, ela fala exatamente o quê? Algo que me marcou foi quando eu fui também, não só tá errado, tá fazendo errado, mas quando alguém sentou e explicou aquilo para mim. Então isso mostra, gente, o quanto algo que você faz de bom para outra pessoa, para ter certeza que essa outra pessoa vai saber agir de certa forma quando aquela mesma situação acontecer com outra e ela está perto. É por isso que eu gosto muito de falar de amor, de afeto, porque eu vejo que a gente fala muito para as crianças, o mundo é cruel, ninguém vai olhar para você, o mundo é muito cruel. A gente fala muito essas palavras para a criança. Engole o choro, espera entrar no mercado de trabalho, a gente faz um terrorismo. Gente, como que essas crianças vão crescer sendo amorosas e ajudando o outro se elas foram educadas de que o mundo é muito cruel? Então elas não vão conseguir fazer porque elas nunca foram falar assim, olha, meu amor, realmente tem pessoas que fazem coisas erradas. Mas se você ajudar o próximo, isso vira uma corrente. E o próximo vai saber como se comportar. A criança aprende por comportamento. Ana, tu trouxe cada coisa legal que eu tive vários insights, porque a gente aprende por comportamento. Quando tu é amado, você sabe o que é ser amado, você sabe o sentimento de ser amado e aí você sabe amar. É assim que se aprende, que se aprende a amar. Quando você é auxiliado da forma certa, como a Ana foi em algo que marcou ela soube como auxiliar os outros, porque ela sentiu. Então é muito importante isso na vida como um todo, a gente ensinar as coisas boas, mesmo que existam as outras, mesmo que existem coisas que não são tão legais, que são ruins, mas o mundo não é cruel. Se ele é cruel, porque infelizmente a gente criou um mundo cruel. Então, Ana, isso foi muito sensacional, porque eu consegui. Na hora que tu começou a falar, eu já fiz o link e falei, agora eu entendi por que ela fez questão de depois falar com todo mundo e dar o seu e dizer assim, olha, pessoal, nisso você pode melhorar. Muito legal. Ana, a gente vai agora para umas perguntinhas que é um novo quadro aqui do canal. Chique, né? Bem blogueira, faz até um novo quadro, né? Um novo quadro antes da mensagem final que você vai dar, tá? Mas são coisas rápidas que a gente não combinou, então ela vai dizer o que vai vir na cabeça dela. Ana, filme preferido? Filme preferido? Castelo Animado do Estúdio Ghibli. Música ou banda? Ai, dificílimo essa, né? Eu vou ter que citar uma internacional e uma brasileira. Eu acho que internacionalmente eu tenho escutado muito Camila Cabello, porque ela é uma latina incrível. Mas brasileiro mesmo, eu tenho escutado Rachel Reis, gente. Ela é nordestina, ela é incrível, escutem. Legal. Não, gente, isso é bem importante. Quando eu falo a música preferida, é claro que a pessoa às vezes gosta demais, mas é o que vem primeiro, né? Que ela fala isso, eu gosto muito. Então, música, filme. Assiste alguma série? Se sim, qual que você assiste ou que você já viu e que você quer indicar aqui pro pessoal? Uma série. Aí você me complica, porque eu não assisto tanta série, gente. Eu sou mais filme, sabe? Mas deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma rapidinho aqui. Alguma que você viu, que você assistiu, você falou, essa foi muito legal. É mais pra gente entender os gostos da Ana, assim. Então, às vezes Modern Family, gente. Modern legal, legal. É mais pra entender o gosto. Então essa série... Não precisa ser, eu tenho que falar um filme mega inteligente aqui. Não, é mais pra gente entender a Ana de coisas que ela, né, viu ou faz. Cor favorita? Cor favorita? Dourado. Dourado. Um nome que tu acha bonito. Não, só não pode ser o seu. Um nome que tu fala, esse nome eu acho bonito. Um nome ou uma palavra. Uma palavra, um nome que tu fala assim, nossa, eu gosto de ouvir esse nome, eu gosto de ouvir essa palavra. Uma palavra? Nossa, eu tenho muita. Gente, eu coleciono palavras de vários idiomas diferentes. E uma palavra que eu acho que eu gosto bastante é kef. Kef é uma palavra do grego que significa um espírito de entusiasmo e alegria muito grande. Então, assim, procurem sobre palavras em grego, gente, porque elas ensinam muito pra gente. Que legal. Livro. Um livro. Um livro. Deixa eu ver. Labirinto do Fauno, gente. É uma fantasia histórica e ela fala justamente sobre amadurecimento precoce, diversas metáforas
sobre morte e vida, e alegria e tristeza. E a Ofélia, que é a personagem principal, ela passa por momentos muito delicados ali com a mãe dela, ela é órfã. Então, leiam esse livro, porque, gente, ele é incrível. Tem o filme, né? Eu vi esse filme quando eu era criança, Labirinto do Tem Fauno. filme. Tem o filme. Eu não sei se é igual ao livro, mas eu lembro que quando eu era criança eu vi esse filme, é verdade. E agora, para finalizar, Ana, é um espaço agora totalmente seu. Eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo, aluno, criança, estudante, professor, coordenador, diretor. Você deixe uma mensagem final sobre algo que você acredita e que é importante que as pessoas escutam, ou que você fala assim, isso é algo que eu gostaria de ter também escutado antes. Então, uma mensagem final da Ana pra gente. Eu penso muito no nosso conceito de tempo, gente. Porque o nosso conceito de tempo ele é um conceito muito abstrato, né? A gente decidiu num certo momento que ele ia ser aquele que vai, e aí a gente dividiu entre passado, presente e futuro. Só que eu sempre gosto de misturar muito as três coisas para entender tudo que aconteceu na minha vida. Então, quando eu penso na Ana do passado, a Ana do passado não sabia que ela estaria aqui, mas ela tinha grandes expectativas. E citando uma música do Panic! At the Disco que chama High Hopes, altas expectativas, altas esperanças, tenham altas expectativas e altas esperanças. Porque apesar de em casa eu sempre ter sido motivada a sonhar muito alto, quando eu saí de casa, quando eu fui para o mundo, conheci o mundo não teve essa abordagem comigo. Então, por exemplo, vou até contar aqui uma coisinha para vocês que eu conto para pouquíssimas pessoas. A Ana sofreu 2 anos de bullying, que traumatizaram ela de uma certa maneira, e eu não conseguia falar, não conseguia me expressar, não conseguia demonstrar sentimentos e afeições, porque eu tinha constantemente medo de que essa afeição ela não fosse demonstrada de volta, ou eu ganhasse ódio ao invés de amor. Então, foi uma coisa que me marcou muito, e que as simulações, inclusive, me ajudaram a destravar bastante, né? Porque pela primeira vez, não era questão de a Ana não precisava ser a Ana podia ser quem ela quisesse. E depois, quando eu deixei de. Quando eu saí um pouco do mundo das simulações e comecei a simular tudo que eu estava participando e fazendo, eu entendi que eu não precisava ser assim somente nas simulações. Eu podia ser o que eu quisesse também na vida real. Só que para isso eu ia ter que ter altas esperanças e altas expectativas. Então, eu sei que a gente é muito limitado. A gente é limitado por pessoas que, infelizmente, também foram limitadas e perpetuam esse tipo de comportamento. Eu sei que a gente é limitado por todas as dificuldades que existem no mundo real. Eu sei que a gente é constantemente limitado pelos nossos medos, receios e pelas necessidades que a gente tem de muitas vezes ser muito realista e esquecer os sonhos que a gente tem, as expectativas que a gente tem. Mas eu acredito que isso não vai mudar se a gente não tiver a iniciativa de quebrar essa roda que há tanto tempo gira. Então, e perpetua esse tipo de realidade que eu não gostaria que fosse realidade, porque eu acho que não tem necessidade de ser realidade. Então, assim, sempre tenham altas expectativas. Ninguém me disse que a Ana hoje teria um projeto, que a Ana hoje seria chamada para fazer grandes coisas. Ninguém me disse que a Ana estaria estudando mandarim francês e teria um nível alto em inglês. Ninguém me disse que eu seria uma simuleira que as outras pessoas me procuram para pedir conselhos para como começar no mundo das simulações. Eu teria participado de programas como Lala, Lidex, o Projeto Latchen, que agora eu estudo melhor. Ninguém me disse. Eu tive que ter altas expectativas, mesmo com medo. Então, todos aqueles sonhos que você pensou em deixar de lado porque pareciam impossíveis demais, eles só vão ser impossíveis se você decidir botar eles dentro de uma gaveta, fechar e trancar essa gaveta e esquecer a chave. Agora, se você pegar eles e decidir viver, decidir vestir esses sonhos, decidir entrar nesses sonhos e deixar eles entrarem em você de volta, é assim que você vai conseguir fazer grandes coisas. Então, eu sei que o caminho que eu ainda tenho a trilhar é muito grande, mas eu queria dizer para você que tá no mesmo momento, talvez, que a Ana estava há uns 6 anos atrás, há uns 4 anos atrás, você pode, e eu sei que você vai conseguir chegar onde você quer, mas para isso você precisa ter altas expectativas, não importa o quanto o mundo tente rebaixá-las. E essa é a mensagem que eu deixo aqui. Tenham altas expectativas, porque altas expectativas fazem sonhos virarem realidade e a sua realidade transformar a realidade das pessoas ao seu redor. Que demais. Nossa, que demais. Ana, obrigada.
Eu não tenho palavras, porque ela já terminou esse vídeo da maneira mais incrível possível. Então, só agradecer a todo mundo que assistiu, né? Deixar o like, compartilhar, comentar, divulgar bastante. Eu vou deixar todas as redes sociais da Ana aqui embaixo, dos projetos também. E é isso aí. Muitíssimo obrigada. Sejam todos abraçados aqui e estamos juntos. Até o próximo vídeo.